Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Líder Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui diariamente estudamos, por mais ou menos 15 minutos, o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na primeira parte deste livro, que trata da doutrina, e estamos terminando o capítulo 4, que tratou, se podemos dizer assim, né? O que trata, estamos terminando hoje, do inferno. Ontem nós vimos, o último item de ontem, foi o item 14. Já no item 14, nós vimos aqui um comentário já de Kardec sobre todas essas narrativas que foram feitas por religiosos, que depois muitos se tornaram santos, não é? E eles tiveram essas visões, não é? Então, eles entravam num estado alterado de consciência, o êxtase, não é? E eram levados para essas regiões, digamos assim, e lá viam e depois voltavam e contavam. Hoje, no item 15, Kardec vai falar sobre a questão do êxtase. Vamos lá. No final mesmo, aqui deste capítulo 4, que trata do inferno. Pergunta-se de que modo os homens, né, esses encarnados que tiveram essas visões, puderam ver estas coisas no êxtase. De que modo, então, foram vistas essas coisas no estado de êxtase? Se elas não existem. Tudo bem, então, de novo, não é? Primeiro, Kardec já tinha dito que aquilo parecia, mas era com certeza um pesadelo, não é? Porque essas visões, corpos físicos, e lava e fogo, e torturas e mais torturas, e os lá de cima se quase, não é? Gostando do que estão ali, apreciando, estão vendo no inferno. Os lá de cima estão no céu, apreciando, e Deus, não é? E Deus, estão sofrendo um pouco, vou ajudar. Quer dizer, tanta coisa que a razão rejeita de uma forma tão contundente. Não é? Então, como é que eles puderam ver essas coisas no êxtase se não existem? Aqui, diz Kardec, não é lugar para se explicar a fonte das imagens fantásticas que se produzem, às vezes, com as aparências de realidade. Diremos somente que é preciso ver nisso uma prova desse princípio. Aí ele vai dizer que princípio é. Que o êxtase é a menos segura de todas as revelações. E aqui, neste ponto em que ele faz uma nota, ele se refere às questões 443 e 444 de O Livro dos Espíritos. E vamos, então, ver essas duas questões. Estas questões estão no subitem êxtase, que trata da emancipação da alma. Está no livro 2º, que trata do mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Está no capítulo 8 do livro 2º, que trata da emancipação da alma. E aqui, particularmente, sobre o êxtase, que vai da questão 439 à questão 446. Mas ele destaca as duas questões, 443 e 444. Então, vejamos. 443, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: há coisas que o estático, ou seja, aquele que tem as visões em êxtase, pensa ver, mas que evidentemente resultam de uma imaginação abalada pelas crenças, nós falamos sobre isso, não é? E preconceitos terrenos. Então, isso pode acontecer, está afirmando. Assim, nem tudo o que ele vê é real? Pergunta Kardec. Então, se isso acontece, da pessoa estar lá impressionada, com a sua imaginação abalada pelas crenças e preconceitos terrenos,
Pode-se dizer, então, que em certos estados ditos de êxtase, o que se vê não é real? E os espíritos superiores respondem: o que ele vê é real para ele, para ele. Não que seja, mas como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, daquilo que escuta nas preleções religiosas à época, não é? Que tinha a intenção mesmo de amedrontar as pessoas para mantê-las cativas, não é? aos religiosos. Eles continuam respondendo aqui. Mas como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, pode exprimir o que viu numa linguagem condizente com os seus preconceitos e as ideias em que foi criado, ou com os vossos preconceitos, a fim de ser mais bem compreendido. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar. A interpretação até do que viu. Viu, mas interpretou errado. Pode ser que ele veja, mas não seja absolutamente nada real, como ele pode ver alguma coisa, mas interpretar a partir do que ele escutou aqui no plano terreno. 444, pergunta Kardec aos espíritos superiores: qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações daquele que está no estado de êxtase? Resposta dos espíritos superiores: o estático, que é aquele, né, que tem visões no estado de êxtase, pode enganar-se com muita frequência, sobretudo quando quer penetrar naquilo que deve continuar a ser mistério para o homem, ou seja, para o encarnado. Porque então se deixa levar por suas próprias ideias, até fantasias, né? Por suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam da sua exaltação para o fascinar. Ou seja, projetam imagens que eles vão ver, mas essas imagens foram plasmadas por obsessores, não é? Mistificadores, espíritos mentirosos que têm objetivos extremamente inferiores. Aqui, enganadores. Espíritos enganadores, também conhecidos como espíritos mistificadores, como os enganadores, os mentirosos. E são mesmo perigosos esses espíritos. Aliás, os mentirosos são sempre perigosos, não é? Então, essas duas questões são as questões destacadas e que vão ajudar, pelo menos acreditamos, a elucidar aqui tudo que nós vimos neste capítulo 4. Mas nós temos ainda a finalização do comentário de Kardec, depois dessa nota dessas duas questões do Livro dos Espíritos, né? Porque está dizendo: o êxtase é a menos segura de todas as revelações. Aí faz a indicação que nós vimos. Porque esse estado de superexcitação não é sempre o fato de um desligamento da alma tão complexo como se poderia crer, e que neles, ou seja, nesses estáticos, se encontra bem frequentemente o reflexo das suas preocupações no estado de vigília. As ideias das quais o espírito está nutrido e das quais o cérebro, ou melhor, o envoltório perispiritual correspondente ao cérebro conservou, a imagem se reproduzem amplificadas em uma miragem. Ou seja, pode ser que ele tenha estado em regiões que ficou lá gravado no cérebro do perispírito e que nesse estado alterado de consciência ele acessa essas imagens, mas não tem como interpretá-las bem,
E aí vai ser tudo truncado com o que ele ouviu aqui no estado de vigília. Então, ficam parecendo essas recordações que podem estar no cérebro, é mais uma outra explicação. No cérebro perispiritual, elas são ampliadas como uma miragem, sob formas vaporosas que se cruzam e se confundem e que compõem conjuntos bizarros. Bizarros mesmo, nós ouvimos aqui tudo que ouvimos, não é? Os estáticos de todos os cultos viram sempre coisas em relação com a fé da qual estavam penetrados. Não é surpreendente, pois, que aqueles semelhantes a Santa Teresa, Teresa de Ávila, não é? Estão fortemente imbuídos de ideias do inferno, tais como que lhes são descrições verbais ou perdão, vou reler. Os estáticos de todos os cultos viram sempre coisas em relação com a fé da qual estavam imbuídos, da sua fé. Não é surpreendente, pois, que aqueles semelhantes a Santa Teresa estão fortemente imbuídos das ideias do inferno, porque era o que se tinha à época. Tais como tiveram nas descrições verbais ou escritas, ou ainda em quadros. Então, sejam nos quadros, onde os infernos eram pintados, sejam nos que escutam dos religiosos, sejam nos livros. Tenho ainda visões que não são propriamente falando, senão a sua reprodução, e produzem o efeito de um pesadelo. Repetindo então o que ele já tinha dito antes. Essas visões, elas têm o efeito de um pesadelo. Um pagão cheio de fé teria visto o Tártaro e as Fúrias, né? Aqueles personagens da mitologia grega. As fúrias eram aquelas que entravam nos pensamentos das pessoas para perturbá-las imensamente. Um pagão tão cheio de fé, sim, porque os pagãos tinham fé nos deuses pagãos, teria visto o Tártaro e as Fúrias, como teria visto no Olimpo Júpiter dando o raio na mão, ou melhor, tendo o raio na mão. Né? Júpiter é Zeus, né? E ele traz um raio e lá ele lança os seus raios no topo do Monte Olimpo. Então, dependendo de quem vê, vai fazer lá a sua interpretação do que vê. O que não quer dizer que seja exatamente o que está sendo visto, e às vezes não tem mesmo nada a ver com o que foi visto. Como um pesadelo. É isso, e com isso saímos do inferno. Saímos do capítulo que fala sobre o inferno. A partir de amanhã, estaremos entrando no capítulo 5 e vamos tratar do purgatório. Ok? É isso. Então, até amanhã, com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Muita paz a todos.